Bom dia, amadas inteligências da Escola de Campeões. Feliz 2024! Vamos continuar com a nossa imersão em mergulho cultural na narrativa da história de José do Egito. E este vídeo eu dedico ao jovem BS. Seja muito bem-vindo à atividade da Escola de Campeões. Vamos lá! A nossa narrativa maior, história de José do Egito. Primeiro tópico, José e os seus irmãos. Tópico que poderia ser José e a inveja de seus irmãos. Que família confusa, que família conturbada, que família de contenda. Esse é o povo escolhido por Deus. Interessante, né? Povo de confusão. Mas, dentre muitas pessoas complicadas, sempre tem alguns poucos de espírito muito nobre. José e os seus irmãos. Gênesis, capítulo 37, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso Jacó o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó preferia José aos outros filhos. Gasolina na fogueira, mais confusão à vista. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, uma túnica destacada, túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham muito ódio dele e eram muito grosseiros quando falavam com ele. Complicada a vida do José. José era o preferido de seu pai. Logo, os irmãos o invejavam. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva ainda dele, porque ele dizia bem assim. Ele disse bem assim ao contar seu primeiro sonho. Escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu, e se curvavam diante dele. Então, os irmãos de José perguntaram a ele: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? Que conversa é essa, José? Você está ficando maluco? Você quer ser o maioral dentre nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito como ele os contava. Depois, José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse bem assim: irmãos, eu tive outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim.
Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: "O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Que conversa é essa, José?" Os irmãos de José tinham muita inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Jacó percebia a inveja dos filhos mais velhos em relação a José. E Jacó percebia também que de todos os seus filhos, José era o mais trabalhador e o mais responsável. Por isso Jacó destacou José com a túnica de mangas compridas, túnica colorida, túnica destacada, túnica talar, túnica de destaque. E isso era um indicativo de que dentre todos os filhos a herança ficaria com José. E os irmãos mais velhos de José o odiavam ainda mais. Este foi o primeiro tópico. No próximo tópico, veremos como José é vendido e levado ao Egito. Bom dia com Deus. Amém.